Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast, aliás, mais um não, este é o primeiro de muitos, podcast da FM Consultoria Fitness, e eu tô aqui com ele, Rafael França e Esther De Martini. Muito legal te receber aqui, cara, obrigado. Valeu, Estherzinha, Alex. Obrigado também, gente. Eu sei que a agenda de vocês é muito concorrida, vocês têm muitos alunos, muitos clientes, então quero começar esse podcast agradecendo pelo tempo de vocês, e eu acho que a audiência que está lá em casa também vai ficar feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento, da visão que vocês têm a respeito da educação física e como ter uma vida melhor, uma qualidade de vida. Legal, Alex, pô, muito obrigado aí, obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo convite. E, cara, sempre um prazer estar aqui com você, a gente sempre conversa e nossos papos sempre são muito produtivos, então tenho certeza que esse bate-papo aqui hoje vai ser muito legal, muito produtivo, como sempre. Muito bem, eu já te conheço há muito tempo, mas a Estherzinha, ela é novidade, né? Então eu conheço a Esther há menos tempo do que eu conheço o Rafa eu já conheço há mais de 10 anos, Esther, sei que não parece que a gente tem 18, 19, mas você sabe que a gente tem um pouquinho mais que isso, né? Esther, obrigado por você estar aqui com a gente também. Nós que agradecemos, estamos muito felizes de estar aqui e vamos ver o que vai dar essa conversa, vai sair coisa boa com certeza. Se já no pouco que a gente se conhece sai coisa boa, imagina agora. Boa, vamos embora. Então, eu estou aqui com algumas perguntas que o pessoal manda muito pra gente e que a gente vê que são as dúvidas mais comuns de quem pratica exercício físico. Então, eu vou começar com as perguntas aqui, porque aqui a gente não tem enrolação, a gente vai direto ao ponto. A gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Primeiro, o que emagrece mais, gente? Musculação ou cardio? Muita gente quer emagrecer porque acredita que vai ter mais qualidade de vida, mais saúde. Vocês querem falar um pouquinho sobre a importância de você manter um peso adequado? E aí, logo em seguida, o que é mais efetivo para o emagrecimento? Legal. Bom, vou começar então a falar um pouquinho que nesse processo de emagrecimento, Alex, é muito importante, cara, não atrelar ele só com o exercício físico. Então essa é a primeira questão que a gente aborda, porque as pessoas depositam muito a expectativa do emagrecimento no exercício e acham que fazer atividade física regularmente vai permitir, vai possibilitar que elas possam comer à vontade enfim, ter uma vida desregrada em outras questões e que só o exercício físico vai compensar isso e vai emagrecer, né? Então o emagrecimento ele depende muito do déficit calórico, né? Que é você ingerir menos calorias do que a quantidade que você está gastando. E aí essa quantidade é somada ao que seu corpo gasta para se manter ativo, para manter as funções vitais, e também ao que você gasta nas suas tarefas diárias e mais o exercício físico, tá? Então aí faz uma conta lá e existe aí um decréscimo na quantidade de calorias, isso vai fazer com que você emagreça, tá? E aí a gente entra no ponto que você perguntou, o que emagrece mais, a musculação ou o cardio? Eles têm funções diferentes no processo de emagrecimento e os dois são importantes, tá? A musculação, ela vai te proporcionar um ganho de massa muscular, e aí o ganho de massa muscular é legal a gente pensar o seguinte, imagina um carro 1.0. Um carro 1.0 é um carro mais econômico, gasta menos combustível, também é menos potente, certo? Um carro 2.0 tem um motor maior, ele gasta mais combustível, tá? E logo também ele é mais potente, certo? Então, você imaginar que a musculação, ela é o teu motor. Ela vai aumentar a tua massa muscular e vai fazer com que você gaste mais combustível. E entenda a gordura como parte desse combustível, tá? Então a musculação ela vai fazer te queimar mais gordura através desse ganho de massa muscular. E o próprio exercício em si, né? Ele também consome, né? E o aeróbio, ele tem uma função muito importante na queima de gordura. Tá? Então a via, especialmente os aeróbios de baixa intensidade, a via energética que é predominante é a gordura, tá? Então a oxidação de ácidos graxos
que vão fazer basicamente o teu músculo se mexer ali, se movimentar. Tá? Então a soma dos dois é muito importante, não tem um que é melhor do que o outro. Beleza, Esther, então quer dizer que a gente tem que contar a caloria, mas quem está começando agora acha muito chato colocar ali no prato e ficar sabendo, olha, eu consumi aqui 500 calorias, 200 calorias, 300 calorias, olha essa balinha aqui tem 100... Então, tem que contar a caloria ou no começo é só minimizar um pouco, tirar um pouco de doce, tirar um pouco de fritura, tirar um pouco de farinha, tirar um pouco de açúcar, tirar um pouco de sal, tirar um pouco de vida? É isso. A gente sempre pensa o seguinte, tem que fazer tudo de uma vez só. E não é assim. Você começar pelo pouquinho, até acrescentando alguma coisa saudável, se você não está acostumado a comer nenhuma fruta. Insere uma fruta no primeiro dia e depois você vai melhorando esses hábitos. Isso eu acho que é o primeiro. Você tentar melhorar pequenas coisas para depois tornar isso um hábito. Não precisa ser tudo de uma vez. E muitas vezes a gente tem a ideia errada de dieta em si, né? Várias vezes o pessoal vai lá no nutricionista, né? E acaba até comendo mais para emagrecimento mesmo. Porque tá comendo certo, sabe o que tem que fazer, tem um planejamento, tem uma missão ali para cumprir. Então consegue comer certo, comer mais, se sentir muito melhor no dia a dia e depois nem pensa voltar a comer como antes porque já não vê tanto sentido nisso também. Muito legal. Eu não sei se você está vendo esse vídeo no YouTube, se você está vendo um corte em alguma outra rede social. Então eu vou deixar um link aqui embaixo. Eu vi que a Esther produziu um conteúdo aqui com a gente, falando um pouquinho a respeito da dieta da Tia Mirtz, por que ela funciona, por que ela não funciona. Então eu vou deixar o link do Instagram do pessoal aqui da FM Consultoria para que você possa acessar e seguir se você está vendo esse vídeo em algum outro lugar. Beleza? Vamos para uma outra pergunta aqui da nossa audiência, gente, que é a seguinte. Depois de um treino de musculação, geralmente, já que a gente está falando a respeito de caloria, né? Quantas calorias a gente perde, mais ou menos? Isso é muito particular, né? Tem uma questão de entender qual é a demanda energética da pessoa que está fazendo. Então isso é muito particular porque depende da quantidade de massa muscular que essa pessoa tem, né? Da composição corporal no geral, né? A quantidade de gordura também influencia, depende também do nível de condicionamento dessa pessoa, depende também da idade da pessoa, né? Antes a gente também entendia, é importante falar isso, antes a gente entendia que 50, 60 anos de idade, a gente tinha aquela ideia de que o metabolismo fica mais lento e tudo mais, e a gente sabe que a perda ela não é tão expressiva assim até os 60 anos de idade. Acima dos 60 essa perda começa a ficar expressiva, até lá não é, tá? Então depende desses fatores, mas assim, para falar uma média, tá, de um gasto calórico de um treino de musculação, de 1 hora de musculação, umas 300 calorias na média, tá? Então, se eu fizer um treino forte, eu consigo comer 300 calorias a mais, Esther? E manter? Não é bem assim, não? Porque a conta é um pouquinho mais complexa, né? Então você tem que ver todas as atividades. A conta que entra, a gente tem a nossa taxa metabólica basal, que é o quanto você gasta de calorias no dia em repouso. Então o seu corpo já tem uma taxa que ele gasta ali. E aí você vai acrescentando as atividades do dia a dia, as atividades, a musculação, as atividades planejadas, né? A musculação, ou se você corre, enfim, algum tipo de cardio, você tem que fazer todo esse combo para depois chegar no emagrecimento, por exemplo, no déficit calórico, ou se eu precisar ter um superávit calórico também, eu tenho que fazer esse cálculo mais certinho. Beleza, então quanto mais músculo eu tiver, mais caloria eu perco. Exatamente, você vai ter um gasto muito maior. Então não tem jeito, gente. Tem que fazer. Agora uma pergunta que a nossa audiência mandou, mas também eu tenho interesse em saber, né? Porque embora não pareça, eu já falei isso para nossa audiência, eu tenho muito mais de 40 anos. Então, por que fazer musculação depois dos 40? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem algumas quedas... Envelhecendo não, ficando mais experiente. Ficando mais experiente. Boa, gostei. Falta de respeito com o host desse podcast, Esther. Envelhecendo não. Jamais, mas não me referi, tá tudo certo. E aí? A gente tem algumas quedas e algumas reservas. Isso é o natural do envelhecimento, tá? Então a gente vai ter a perca de massa magra, enfim, óssea também. Então a gente precisa dar o estímulo, por exemplo, muscular, a contração muscular, ela gera esse estímulo pro osso também. Então osteoporose, toda essa questão pode ser evitada, tá? E tem as coisas que vão acontecendo porque a gente não cuidou, enfim,
por outras comorbidades, coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, que a gente pode prevenir sim com o estilo de vida, ou tratar, melhorar determinadas questões, porque algumas também têm a ver com genética, né? Então a importância principal aí, depois dos 40, é você se manter nesse nível. Vai ter algumas quedas? Vai. Você vai envelhecer? Vai. Não temos como fugir tanto disso. Mas se manter o mais saudável possível e pensando em saúde, né? Sempre. Porque senão, se a gente para a massa muscular, a gente vai perder ela, né? E a gente precisa, sabendo que já tem essa queda dessa reserva, a gente se manter sempre o mais ativo possível. Tanto faz bem tanto para a cabeça, não é só para o corpo, quanto para o corpo também. Eu perguntei porque, embora eu tenha mais de 40, eu vi também que num conteúdo seu lá do Instagram que você tem como cursos complementares na área trabalhar com pessoas acima de 40 anos. Eu acho que é um dos focos da consultoria de vocês também, né? Dos clientes, do perfil de cliente que vocês atendem também, né? A gente, assim, é importante falar que a musculação ela é sempre importante, né? Em qualquer momento da vida, o exercício físico no geral, né? Após os 40, entra muito também na questão de você não perder a sua autonomia, né? Então, é algo que depois dos 40 ainda não acontece, né? Não acomete a maioria das pessoas, mas depois dos 60 sim, né? Só que você não vai esperar chegar lá para correr atrás, né? Então, quanto antes você conseguir correr atrás disso e se manter em hábitos saudáveis, mais vai te ajudar a ter uma longevidade com autonomia, né? Ter uma vida saudável, ter qualidade de vida, envelhecer, não perdendo a capacidade de fazer as coisas para ti mesmo, né? No dia a dia. Muito bem. Então, se você quiser participar desse podcast, mandar sua pergunta, deixar sua dúvida aqui para a nossa equipe de super consultores, você entra lá no nosso Instagram, que é o cara do marketing, @FM_consultoria fitness. Vou deixar o link aqui na tela, que é mais fácil ainda, o arroba dos caras aqui para você seguir e deixar sua pergunta. Eles estão sempre com caixinha de pergunta aberta, então pode deixar sua dúvida que a gente traz aqui para produzir um conteúdo para vocês também. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte. Então, se existem, quais são as principais diferenças dos treinos de homens e de mulheres? Existe uma regra na consultoria de vocês? O Rafa atende mais homens, Esther atende mais mulher, vice-versa? Como é que vocês trabalham essa dinâmica dentro da consultoria fitness de vocês? E se tem diferença nos treinos? Eu acho legal falar homem e mulher, o que chega de diferença, principalmente. Geralmente um objetivo estético é um pouquinho diferente. Então o homem fala, eu quero ficar com um peitoral maior, quero ficar com um bração. E a mulher fala, eu não quero ficar com um braço grande, pelo amor de Deus. É o contrário. E muitas mulheres ainda chegam e falam, eu não quero fazer musculação. Porque isso tem a ideia de que vai engordar ou vai ficar grandona e vai ficar muito forte, vai ficar feio, esteticamente, na visão de algumas, né? Então, quebrar esse primeiro mito, né, que existe, a gente sempre faz isso. A gente sempre pensa em individualidades e pessoas, né? Por mais que cada mulher e homem tenha suas particularidades, isso a gente leva em consideração também, mas tem outras questões que a gente leva ainda mais em consideração, que é limitação, tem alguma doença envolvida, qual é o objetivo, então tudo isso a gente sempre se une para conversar, discutir o caso e aí conseguir chegar tanto no melhor treino pensando teoricamente, como também como que você vai se encaixar naquela rotina. A pessoa tem meia hora para treinar, como que a gente vai fazer o melhor planejamento? Porque o melhor treino não é o melhor treino teórico. É o treino que a pessoa faça também. É importante a constância, é o principal. Então, a gente legal que vocês conseguem misturar essas duas coisas hoje, né? Porque antigamente não tinha tanto conhecimento da ciência do esporte. Hoje tem muita informação, né? Antigamente o cara fazia o que ele achava que ia dar certo e ele ia fazendo até dar certo, não é? Sim, cara, é totalmente compreensível isso, Alex, porque... como você falou, pela ciência do esporte ser uma ciência muito recente, muito nova, né? E muito nova em comparação a quê? Pô, você pega as bases da matemática, as bases da biologia, são ciências que são muito antigas, né? Tem coisas que são estudadas há talvez milhares de anos, né? Especialmente a matemática, algo que é muito antigo. A ciência do esporte, se você for observar a graduação de educação física, até pouco tempo atrás, digo 40 anos atrás, não é muito tempo assim, tinha ainda prova prática em algumas universidades para você entrar no curso.
Ou seja, você tinha que ter uma aptidão física para entrar no curso. Por quê? O curso era muito prático. Não se tinha ainda tanta ciência, não tinha ainda uma base teórica para se estudar muito bem o que a gente estuda hoje, né? Que é o corpo em movimento. Então, isso fez com que criasse uma cultura nas pessoas de que o profissional de educação física é o cara da prática, né? O cara que gosta da prática, e é o cara que não necessariamente gosta de estudar. Né? E aí, hoje, a gente tem o caminho oposto, né? A ciência avançando, a ciência do esporte, a ciência médica também, a gente estuda um pouco isso também, precisa entender algumas coisas, porque a gente trabalha eventualmente com patologias, né? Então, a gente precisa entender, e a ciência avançando, e nós estudando e tendo embasamento científico, né? Para lidar com isso. E é inclusive com essa diferença que você trouxe aqui para a pergunta, de treinar homem e treinar mulher, né? E que a Esther muito bem colocou, acima da diferença fisiológica entre homem e mulher, a gente vai no indivíduo, né? Qual a necessidade daquela pessoa. Pô, legal você trazer esse assunto, porque hoje em dia você vê que tem lá o guruzão fitness da internet, né? Que é o cara bombadão, o cara que é gigante, que tem lá 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de seguidores, fecha contrato com as marcas, e aí o cara vai seguir as dicas do cara achando que é aquilo que vai funcionar para ele. E aí, é o que você falou, nem sempre o cara da prática, é o cara que é gigante, é um cara que tem um conhecimento que possa passar para o aluno, né? Porque tem as limitações de cada um, tem a individualidade de cada um, tem as dificuldades, a rotina de cada um. E aí eu vou para a nossa próxima pergunta, né? Tirando o guruzão fitness de lado, e vamos focar no nosso negócio aqui, que é a consultoria fitness. Muita gente não sabe o que é isso, que é um negócio relativamente novo, porque até então o que a gente tinha era o professor de sala, a gente tinha o personal trainer, que era um professor de sala com atividade, com atenção dedicada para o aluno, e agora a gente tem essa nova modalidade de acompanhamento, que é a consultoria fitness. Então, vocês querem explicar um pouquinho o que é isso, como é que funciona, como é que é o modelo de negócio de vocês, por que é bom para o aluno, quais são as vantagens para o aluno em participar de um programa com a consultoria fitness? A questão da consultoria, como a gente enxerga um pouco isso? O mercado, esse mercado do fitness, ele tem algumas lacunas, né? E essas lacunas, elas são principalmente uma falta, às vezes, de organização dos profissionais que oferecem o serviço. Tá? Não só a falta de organização, como também, às vezes, até a ignorância de não conhecer algumas partes do processo mesmo, né, das possibilidades que existem na hora de você orientar uma pessoa, né, na prescrição de exercício físico. E a consultoria, ela veio para organizar isso tudo, tá? E a gente começa organizando a partir do momento que a gente faz um estudo da pessoa. Tá. Né? Então, quando a pessoa ela entra na consultoria, é feito um estudo dela. Porque não dá para você medir a evolução de algo, não dá para você acompanhar a evolução de algo que você não mede, né? Exatamente. Esse aí é um dos segredos, tá? Então, você falou um ponto-chave. A gente precisa mensurar, a gente precisa entender, né? Qual que é o condicionamento físico, o nível de condicionamento físico dessa pessoa. Tá. Né? Tem coisa na postura dela que pode melhorar as funções dela no dia a dia, né? Pode ser mais funcional para ela melhorar alguma parte na postura. Tem. Quais são, sabe? Quais são as preferências dessa pessoa, qual é a composição corporal dessa pessoa. Então, tudo isso, né, senão eu vou ficar falando um monte aqui, você sabe disso. Mas tudo isso, né, uma série de outros fatores que a gente consegue mensurar, já começa o trabalho da consultoria. Tá? Então, a gente mensura. E depois nós vamos fazer a prescrição, né, do treino, dos exercícios dessa pessoa, toda fundamentada no estudo que nós fizemos desse indivíduo. Né? Então, entendemos quais são as maiores necessidades, entendemos qual é o tempo que essa pessoa tem para treinar, quais dias ela vai treinar, e dentro daquilo a gente vai fazer a melhor prescrição para melhorar todas as necessidades dela encontradas e os objetivos dela também, né, Alex? Tem também toda a parte pessoal de, eu quero melhorar isso porque eu gosto de praticar tal esporte e quero ficar bem para praticar tal esporte. Ou uma melhor estética, né? É legal você trazer isso, porque
eu sou um cara extremamente generalista. Eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de aprender as coisas e colocar em prática. Então estou vendo essas fotos bonitas aqui no computador, né, da equipe da FM Consultoria. Quem fez foi o Alex. Tem o site, quem fez foi o Alex. O podcast que está gravando é o Alex. Então eu sei um pouco de cada coisa e não sei muito de nada, gente. E é legal você trazer essa visão macro, Rafa, porque para mim eu acho sensacional eu ter a consciência de que ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo uma fortaleza na direção de me manter constante do exercício, uma consistência, eu posso trazer isso para outras coisas da minha vida. Então, organizar a rotina de acordo com o que é possível. Então, essa multidisciplinaridade, eu acho que é muito legal que vocês oferecem, essa visão global do indivíduo. Porque hoje em dia você vai no médico e o cara é tão especialista, Esther, você já viu isso? O cara é tão especialista que ele é especialista em olho direito. Você está com um problema no olho esquerdo, você não vai lá, porque o cara, ele não vai. Primeiro, se tiver qualquer outro problema além do olho, ele não vai ver. E é o olho esquerdo, porque o olho direito o cara não resolve. Então, é o que eu falei, né, dessa questão do generalista versus o especialista. Então, essa visão global que vocês trazem, eu acho sensacional para o aluno, assim, porque é uma forma de o cara ter uma completude em outras áreas da vida também. Sim, e assim, isso que você trouxe tem o bom e o ruim, né? Porque também se você vai numa pessoa que é especialista, né, e às vezes é muito nichado, né, um negócio muito nichado. Oftalmologista de olho esquerdo. Oftalmo do olho esquerdo, mas o cara manja muito do olho esquerdo. Muito. Né? Então tem esse lado também, né? Então na nossa área também existe um pouco disso, né? A pessoa que é especialista no RPG, por exemplo, aquela reavaliação postural global, Sim. que é a postura, pessoa especialista em postura, né? Nós na consultoria, a gente vem unir isso, né? A gente vem trazer a postura, a gente vem trazer o condicionamento físico, a gente traz também a parte de treinamento esportivo. Então, assim, a gente une porque os clientes que a gente atende, né, as pessoas que nos procuram, são pessoas normais do dia a dia que gostam de praticar um esporte, mas não necessariamente dedicam a vida para o esporte, tem toda um histórico ali, uma bagagem e uma também vida que tem além daquilo ali, da atividade física, né, toda uma rotina de trabalho, de família e tudo mais. Então a gente vem agregar, unir tudo isso para atender essa pessoa em todos os âmbitos da vida dela, né, tentar ajudar em tudo, né. É a especialidade de vocês ajudando na generalidade da vida do aluno. E a gente tem uma preocupação muito grande em a pessoa fazer o exercício, ela se tornar adepta. Então a gente sempre pensa como que a gente vai deixar ela autônoma, como que ela vai aprender a treinar. A gente quer que realmente a pessoa chegue lá e entenda exatamente o que ela precisa fazer para fazer um bom treino, para chegar no objetivo dela, por que está sendo passado aquilo. A gente tem essa preocupação bem grande, o acompanhamento, o estímulo, você tirar suas dúvidas, saber o porquê você está indo naquele caminho. Se tiver dúvida, já sanar a dúvida e continuar fazendo. Legal. Isso é muito importante também para a adesão. Legal. E ainda pensando na rotina, tem muita gente que treina em casal, né? Duas pessoas que gostam de combinar a agenda e vão no mesmo horário. Ajuda ou atrapalha? Vamos lá, Esther tem mais experiência. A Esther tem mais casal? Disso aí, vamos lá. Olha, os alunos que eu tive, vários alunos se ajudaram muito, uns aos outros, porque estimulavam. Então também eles até competem. Então, competem? Estão fazendo ali no meio, um pega mais peso e fala, nossa, você tá forte, hein? E estimula o outro. Legal. Aí. Um quer ficar em casa, o outro acaba indo. Então, essa competição saudável é bom até para se unir, né? Para entender mais, um entende um pouquinho mais o outro, ajuda na dificuldade do outro. Então, essa competição saudável quase sempre ajuda. Tem isso aí. Um que puxa e um que empurra. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui da nossa audiência, que é o seguinte. Agora, mais uma vez, mais uma pergunta focada na consultoria de vocês, tá? Quais são os principais motivos, né, ou vocês chamam de objetivos, né, que as pessoas têm ao procurarem a consultoria? É emagrecimento, é recuperação de lesão, é perder peso, é ficar mais forte, é ficar grande, é ficar fit, é ficar bonito na praia? O que é a principal procura dos alunos de vocês?
Olha, hoje nós temos percebido um movimento muito forte das pessoas de buscar a qualidade de vida, assim, elas chegam com esse discurso, sabe? É lógico que sempre tem outros objetivos ali que fazem parte, inclusive do que a pessoa entende sobre qualidade de vida, né? Mas as pessoas buscam isso, eu quero estar bem, quero subir uma escada sem cansar, quero poder fazer uma trilha no final de semana com a família sem cansar, jogar um futebolzinho no final de semana e ficar bem, brincar com os filhos, enfim, a maior procura tem sido essa. Exatamente. Os seus também? Também saúde mental. Hoje eu vejo que até a gente passou pela pandemia e o pessoal percebeu muito que ficar muito parado foi piorando a questão de ansiedade, algumas pessoas desenvolveram depressão. Então eles perceberam a importância do movimento para melhorar a saúde mental também, que isso era pouco falado antes, né? Como que o exercício vai me ajudar? É só para ficar bonito. Até algumas pessoas brincavam, né? Zoavam as outras que faziam por isso. E, na verdade, tem um objetivo muito mais profundo, né? Ficar bem no dia a dia, ser melhor também para quem tá perto de você. Essa questão tá sendo bem procurada também. Beleza. Legal. E até, assim, isso que a Esther falou é muito bacana, porque eu acho que, inclusive, é muito possível que, por isso, que as pessoas têm vindo conversar com a gente com o discurso da qualidade de vida. Eu acho que é muito legal porque acabou tirando um pouco o foco só do físico, só do emagrecimento, que eram procuras muito grandes, muito frequentes antes da pandemia, né? E hoje a gente vê um movimento um pouco diferente, as pessoas mais preocupadas em terem uma vida saudável acima de tudo, né? É isso aí. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando do podcast. Aqui a gente procura fazer um conteúdo não muito longo para que as pessoas possam sentar lá e consumir e também continuar fazendo suas atividades. Então, obrigado uma vez mais por vocês terem vindo, trazerem esse conteúdo. A gente quer os comentários de vocês, deixa aqui embaixo. A gente quer saber o que você achou do podcast, achou legal, vocês querem mais um episódio. Um só já tá bom, pode parar, não precisa de mais nada, já aprendi tudo, já sei tudo. Então, gente, obrigado uma vez mais e quem sabe a gente tem mais. Alex, muito obrigado aí, obrigado pelo espaço e, cara, é um prazerzaço estar aqui, poder falar do que a gente sabe, do que a gente gosta, né? Então isso aqui não é só a nossa profissão, isso aqui é a nossa vida. A gente estuda e trabalha e faz tudo em torno disso, de ajudar as pessoas da melhor forma possível e levando um pouquinho de prazer também nesse momento, fazendo que o momento seja leve e pode contar sempre com a gente. Você aí também, a FM Consultoria Fitness está à disposição para te ajudar sempre da melhor forma possível. O maior prazer do mundo. É isso aí, nós que agradecemos o espaço, a disponibilidade para a gente falar um pouquinho. A gente já fala muito, né? Entre nós, poder trazer isso um pouquinho para o pessoal, para nossa roda de conversa é muito importante. A gente agradece muito e nos chame mais vezes também. Beleza, tamo aí. Gente, obrigado. Até a próxima. Ficamos por aqui.